Seja bem-vindo ao nosso canal Luz no Mundo. Eu sou Ronaldo de Oliveira e quero compartilhar hoje com você a reflexão da liturgia da festa de Cristo Rei do Universo, ano A, do Padre Leomar Montanha, da Arquidiocese de Maringá. Desde já agradecemos a sua companhia e informamos que neste projeto de gravar as homilias do Padre Leomar Montanha, da Arquidiocese de Maringá, é até a última homilia desta série, desse projeto que a gente está gravando. Tá? Agradecemos imensamente ao Padre Leomar pela confiança e agradecemos a companhia de sempre de você, nosso ouvinte inscrito no nosso canal Luz no Mundo. A política é a melhor forma de viver a caridade. Na liturgia deste domingo, festa de Cristo Rei do Universo, 34º do tempo comum, veremos na primeira leitura, Ezequiel 34, de 11 a 12, 15 a 17, que o profeta Ezequiel censura os crimes dos pastores, reis, chefes do povo e depois anuncia que Deus mesmo será pastor de seu povo. Desse modo, nasce um novo discernimento político. O povo aprende que só poderá construir uma sociedade justa e fraterna quando souber escolher governantes que façam do projeto de Deus o alicerce do seu próprio projeto. Isto é, que governem para o bem comum e garantam os direitos básicos de todo o povo, principalmente dos mais fragilizados. Os pobres devem receber por direito e não precisar se humilhar para ter vida digna. A política é a melhor forma de viver a caridade. Evangelii Gaudium 205. Na segunda leitura, 1 Coríntios 15, de 20 a 26 e 28, o apóstolo Paulo afirma que a ressurreição de Cristo é a prova de sua realeza universal. Vencedor da morte, ele nos aponta o caminho da superação dos poderes que a promovem. No Evangelho Mateus 25, 31 a 46, Jesus confirma sua realeza, isto é, seu projeto de governo que tem como prioridade a vida e a dignidade para todos. Frente à situação histórica atual, cabe a cada um de nós construir o reino. É nossa responsabilidade. Hoje vivemos sob uma ameaça constante de catástrofes e do perigo da destruição do planeta. São bilhões de pessoas que vivem em condições subhumanas, não tendo o mínimo necessário para sobreviver. Vemos o aborto, a desnutrição, armas químicas, repressão policial, violência, assassinatos, torturas, governos corruptos, lágrimas, dor, morte, silêncio e conivência da grande maioria. Diante dessa realidade, Jesus nos adverte: o meu reino não é deste mundo, piramidal, desigual, de exclusão e marginalização. O meu reino é de fraternidade, solidariedade, de amor e paz. Conferir João 18, 36. Esta realidade demonstra o reino de Satanás, é a imagem do inferno na terra, a opressão do demônio. Veja só, conseguia que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, imprimissem na mão direita ou na fronte uma imagem da besta. Apocalipse 13, 16 e 17. Isso tudo é oposição ao reino de Deus. Esta é a tenda de Deus com os homens. Ele vai morar com eles. Eles serão o seu povo e ele, o Deus com eles, será o seu Deus. Ele vai enxugar toda lágrima dos olhos deles, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor. Sim, as coisas antigas desapareceram. Apocalipse 21, 3 a 4. Num contexto não muito diferente, aparece Jesus. Ele viveu em uma época em que parecia que o mundo estava prestes a chegar ao fim. Mas Jesus viu uma saída e, na verdade, mais que uma saída. Ele viu o caminho para a libertação e a realização total da humanidade. Viu na humanidade recuperada o seu tesouro. Os preferidos de Jesus. Jesus começou sua missão batizando o povo, João 3, 22 a 26. Logo, abandonou essa prática, João 4, de 1 a 3. Foi então procurar, ajudar e servir as ovelhas perdidas da casa de Israel.
Ele se fez pastor de uma multidão que estava abandonada e marginalizada. Conferir Mateus 9, 35 a 38. Quem eram os abandonados e perdidos? Os pobres, os doentes, os pecadores. Esses eram terrivelmente humilhados, sem honra, sem prestígio, analfabetos, não instruídos, imorais e sem lei. Eram chamados pelos doutores da lei e outros de povinho, ralé. Confira, por favor, João 7 a 49. Eram desprezados e considerados vagabundos, subversivos, terroristas e etc. O reino de Deus. O maior milagre que Deus nos faz é nos dar capacidade para mudar a nossa própria história, isto é, a conversão. Chegada do reino visível. O reino está no meio de vós, percebível, mas não se esgota na história e se concretizará na vida eterna. Venha a nós o vosso reino. Do ponto de vista de Jesus, Satanás governa o mundo. Era uma geração perversa e pecadora. Isso era evidente não apenas no sofrimento dos pobres e dos oprimidos, mas também na hipocrisia, na dureza de coração e na cegueira dos dirigentes religiosos, na falta de misericórdia e na opressão das classes dominantes. Satanás é espírito que governa indireta e invisivelmente. Exemplos: César, Herodes, Caifás, chefe dos sacerdotes, escribas, etc. E Jesus fala: o meu reino não é deste mundo. O reino de Jesus não se mantém com exércitos, armas e violência. Seu trono transparece no presépio, isto é, na humildade, e na cruz, ou seja, no sacrifício. Os tributos cobrados são a fé e o amor. O reino dos pobres. É tão impossível para um homem rico entrar no reino quanto para um camelo, ou seja, uma corda de pescador, passar pelo buraco de uma agulha. Marcos 10, 25. Os discípulos se espantavam. Então quem pode ser salvo? Aos homens é impossível, mas não a Deus, pois para Deus tudo é possível. Será que o rico se salva? Primeiro, é preciso um milagre para fazer com que um homem rico entre no reino de Deus. Segundo, o milagre não seria fazer com que ele entrasse com todas as suas riquezas. O milagre seria conseguir que ele renunciasse a toda a sua fortuna, de modo a poder entrar no reino dos pobres. O Evangelho deixa claro que o bom rico não consegue dar o primeiro passo. O jovem rico nem nome tinha. O que dizer dos outros ricos? Em Lucas 19, o rico é excluído por não partilhar com Lázaro. Na visão de Jesus, nenhum milagre salva um rico. Ressuscitar um morto para avisar aos irmãos seria um milagre? Nem isso salva um rico, segundo a Escritura. Seguir Jesus é deixar tudo. Jesus previne sobre a necessidade de, primeiro, sentar-se e avaliar quanto isto lhe custaria. Quando Jesus viu a multidão com fome, disse-lhes: dai-lhes vós mesmo de comer. Partilharam e ainda sobrou. Mas quando explicou a missão, muitos deixaram de segui-lo. Zaqueu foi um rico convertido. Devolveu 4 vezes. No juízo final, Jesus terá pena do rico que foi ignorante, mas não terá pena do religioso, do agente de pastoral que não ajudou o rico a devolver, a partilhar. O reino e o prestígio. A crítica contra os escribas não era contra os ensinamentos, mas quanto à sua prática. O reino é dos pequenos. Jesus fala: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Mateus 11, 25. Jesus se misturava com os que ocupavam os últimos lugares, sentia o cheiro das ovelhas. O reino e a solidariedade. Jesus superou a solidariedade grupal, partiu para a solidariedade humana universal.
Meu pai, minha mãe, meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai. Marcos 3:31-35. Jesus ficou admirado com a fé da cananeia. Mateus 15:21-28. E do soldado romano. Mateus 8:5-13. O reino e o poder. O reino é serviço espontâneo e fraterno. Jesus critica Herodes, raposa, e o poder romano, aves ou águia, Critica os líderes do povo, sepulcros caiados. Jesus morre pelo reino. Ele, que tinha amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. A popularidade de Jesus. Jesus era aceito pelas massas e isso preocupava as autoridades, causando inveja e má vontade. Para as autoridades, Jesus pregava subversão e tinha pretensões políticas. As críticas de Jesus atingem os influentes, tais como Herodes, os fariseus, os que exercem o poder geral, os ricos. Apavorados dizem: se o deixarmos assim, todos crerão nele. Virão os romanos, destruirão nosso lugar santo e a nossa nação. João 11:48. Havia algumas palavras que Jesus, ditas num contexto de urgência de conversão frente à iminência do reino, que lida com outra ótica, poderia causar mal-entendidos políticos. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. Vim trazer a ruptura. Mas evidentemente Cristo não quis violência. Manda que amemos os inimigos. Não aprova a espada. Põe a tua espada na bainha, Pedro, porque todos aqueles que tomam a espada perecerão por ela. Jesus, alguém que desconcerta. Jesus não foi ordenado rabino, sobrepõe-se à lei, tolerava gente que era mal vista, lutava contra formalismos sem sentido. Esses motivos religiosos dogmáticos desestruturavam os fariseus. Todos perguntavam: quem é ele? De onde lhe vem semelhante poder? Jesus, alguém que provoca uma crise radical. Jesus faz coisas que só cabe a Deus. Exemplo, perdoava. A sua atuação produz uma crise nos ouvintes. Decisão versus julgamento. Luz versus trevas. Vida versus morte. Salvação versus perdição. Por 3 vezes diz no Evangelho de São João, Cristo, por suas atitudes e palavras, provocou cisma no povo. Isto é, produziu uma crise que os levou a uma ruptura, decisão pró ou contra ele. Cristo é a crise do mundo. Ou se transcende e assim se salva, ou se fecha sobre si mesmo, liquida Jesus do seu meio e se perde. Fanatismo religioso, vontade de poder e de manter privilégios assegurados foram, segundo os evangelhos, os motivos principais que levaram os inimigos divididos entre si, mas unidos contra Cristo, a liquidarem o incômodo profeta de Nazaré. De todos os modos, vão contra Jesus. Jesus era um perigo para a ordem estabelecida, então primeiro exigem dele um atestado oral de boa conduta. Pedem que siga a tradição. Depois procuram isolá-lo do povo e mesmo atiçar este povo contra Jesus. Os milagres que opera são difamados como obra do demônio. Perguntas capciosas para pô-lo em apuros e fazê-lo ridículo diante de algum grupo. Questões controversas para obrigá-lo a tomar partido. Perguntas cujas respostas ou fazem inimigo do povo ou das forças de ocupação. É expulso das sinagogas, o que na época significava excomunhão. Tentativas de prisão, 2 tentativas de apedrejamento. Por fim, pensam em liquidá-lo. Sua popularidade é impedimento grave. Ao se ver cercado, Jesus começa a fugir para se defender, se esconde, some no meio da multidão, vai para Jerusalém, além do lago de Genezaré. Ao saber da decisão do Sinédrio de matá-lo, busca com seus discípulos a cidade de Efraim, perto do deserto.
Passa as noites fora da cidade, em Betânia ou no Monte das Oliveiras. As autoridades não sabem exatamente seu paradeiro. Publica-se uma proclamação ao povo, na qual se solicita indicar o paradeiro de Jesus para facilitar sua prisão. Judas traiu Jesus. Indicou às autoridades onde estava Jesus e onde pudesse ser preso sem provocar sensação e tumulto popular. Mensagem: vida e morte, unidade radical. Jesus sabe como todos os profetas foram violentamente mortos. Sabe também do fim trágico do último e do maior de todos os profetas, João Batista. Jesus, em nome de Deus, anuncia a libertação total. Foi considerado pelo sistema como blasfemo, louco e fora de si, impostor, possesso e herege. A religião pode libertar o homem quando verdadeira, mas pode escravizá-lo ainda mais quando abusada. A fé e a esperança de Jesus. A fé foi o modo de existir de Jesus, deixando-se determinar sempre a partir de Deus e do outro, e não simplesmente a partir das normas religiosas e das convenções sociais da época. Sua fé e esperança foram especialmente tentadas quando percebeu mais a oposição acirrada de que sua mensagem e pessoa encontravam nas várias camadas sociais de então. Jesus se deu conta de que a morte violenta estava dentro das possibilidades reais de sua vida. Diz que ele endureceu o rosto, isto é, tomou resolutamente a decisão de ir para Jerusalém. Vai à frente, causando medo aos discípulos, para lá anunciar e esperar o reino de Deus. Ele não arreda o pé. Minha alma está numa tristeza de morte. Crê em sua missão libertadora e espera contra toda a esperança. Os apóstolos, ao saberem que iriam matar Jesus, disseram: "Não, Senhor." E Jesus exclamou: "Vamos a Jerusalém." Por quê? Porque Jesus vê que todos os caminhos lhe são fechados. A única solução é trair o que está fazendo ou morrer. Vamos a Jerusalém. Ressurreição, vitória do bem e esperança de todos nós. Vocês serão as minhas testemunhas. Temos que entender a morte de Jesus dentro do contexto de sua mensagem sobre a vinda do reino de Deus. O reino de Deus é a concretização da salvação. O reino de Deus se realiza em Jesus de modo pessoal na forma de serviço. Curava as alienações dos homens desde sua raiz mais profunda. Ele andou por toda parte fazendo o bem.